Farinha de aveia é uma farinha adequada para culinária low carb? Se você sempre fica com essa dúvida, hoje é o dia de matar essa dúvida aqui através do conhecimento. O meu nome é Patrícia Góes, eu sou professora e especialista em culinária low carb e estou aqui para te ajudar a desvendar os segredos da low carb para fazer aí um estilo de vida low carb de verdade, conseguir seus objetivos de melhorar o diabetes, pré-diabetes, emagrecer e tudo que está aí na sua cabeça que eu sei que você quer muito. Hoje é o dia de tirar essa dúvida de uma vez por todas. Farinha de aveia entra ou não entra no low carb? Por que é importante falar sobre isso aqui? Eu sei que a internet está lotada de receitas, né? Muitas delas têm receitas, né? Muitas pessoas divulgam receitas low carb com farinha de aveia e outras pessoas não. E aí você fica na dúvida, é ou não é? Então, hoje é o dia de você entender aqui o porquê. E também saber, né, quais farinhas são adequadas ou não, impacta diretamente na low carb que você faz. Se você faz, né, direitinho, vai dar tudo certo, vai ter resultado, mas se você não faz, aí você não vai ver a sua glicemia abaixar, controlar, você não vai ver, né, o seu emagrecimento acontecer. Por isso que é tão importante. E agora eu vou te mostrar aqui na prática. Não existe nenhum lugar, né, onde você vai encontrar uma lista de farinhas que fale assim, essa aqui é low carb, essa aqui não é low carb. O que nos guia no momento de tomar essa decisão em relação a uma farinha ou outra é a quantidade de carboidratos presente nessa farinha, né? Então essa é a referência que nós vamos analisar aqui. Os carboidratos presentes nas farinhas são os açúcares que estão ali, né, em forma de amido mesmo, que são próprios, né, desses ingredientes. Se eu te desse uma farinha, 100 gramas de uma farinha e 60 gramas dessa farinha fosse composta por açúcar, essa quantidade é de farinha, essa quantidade de açúcar. Você usaria essa farinha na low carb? Pois é, a farinha de aveia, ela tem cerca de 60% dela composta por açúcares, por carboidratos. Então, muito mais da metade dela é açúcar. Além disso, a farinha de aveia, ela é uma farinha refinada. Então, isso faz com que o nosso corpo, né, pegue aqui aquele açúcar que está em forma de amido, que está bem trituradinho, e absorva muito rápido. Então, o pico de glicemia, né, o pico de insulina vai ser mais rápido e mais fácil, porque a farinha está bem, entre aspas, digerível, né? Ela está mais fácil de ser absorvida. Quanto mais fácil a absorção, mais rápido vai ser o pico de glicemia e também o pico de insulina. Para você ter uma ideia, vou te falar aqui uma farinha low carb e eu vou comparar com a farinha de aveia para você ver a diferença grande que existe entre uma e outra. A farinha de coco é uma farinha bem baixa em carboidratos. Em cada 100 gramas de farinha de coco, nós temos ali aproximadamente 5 gramas de carboidratos, 5 gramas de açúcares presentes por causa da própria farinha de coco, né? Natural dessa farinha de coco. Quando você pega a farinha de aveia, em 100 gramas de farinha de aveia, você tem cerca de 60 gramas de açúcares. E aí, quando você vê essa discrepância tão grande, fica muito fácil entender por que uma receita com farinha de aveia como base vai ser uma receita com muitos açúcares, com muitos carboidratos. Eu não estou aqui entrando no quesito de aveia saudável, aveia não é. Pode até ser para algumas pessoas, mas o diabético, o pré-diabético, as pessoas que estão fazendo low carb por emagrecimento, tem que estar atentos à quantidade e à qualidade também desse carboidrato. Aqui a gente está falando de uma quantidade bem expressiva de carboidratos em uma farinha e estamos falando de uma farinha bem refinada, em que esses açúcares, esses carboidratos estão extremamente disponíveis. E aí, quando você tiver dúvidas sobre uma farinha, se ela é low carb, se ela entra na low carb ou não, se ela é mais baixa em carboidratos, é só você pegar essa comparação que eu fiz aqui com a farinha de coco. Você pega a farinha, vê a tabela nutricional dela, vê a quantidade de carboidratos líquidos dela e compara com uma farinha que é, sim, low carb, como a farinha de coco, a farinha de amendoim, a farinha de linhaça, de chia, de amêndoas. E aí você vai entender, né, claramente ali a diferença entre uma e outra e vai poder tomar sua decisão com muito mais segurança. A internet é um veículo maravilhoso, né, que tem muitas informações perfeitas aí para nos ajudar na caminhada da vida saudável, mas também nós temos muitas informações equivocadas e irresponsáveis, né, de pessoas, perfis que só querem, né, o seu like, o meu like, não estão interessadas em entregar
uma informação correta, né, com uma visão crítica, um conhecimento que te liberte mesmo, né? Eu não quero, né, o meu conhecimento, o meu conteúdo aqui sempre é voltado para o conhecimento. Nunca é pro pode ou não pode. Você nunca vai me ver falando aqui, farinha de aveia pode, farinha disso não pode. Eu sempre vou te mostrar, né, através dos dados mesmo, dos fatos, né? E aí você vai entender como tomar decisões melhores. E se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo que eu vou te responder logo logo. E não se esqueça, dá para ser feliz e saudável ao mesmo tempo. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!